Pra mim não consta que foi, pra mim aparece que ela tá em aberto ainda. Victor. Isso, deixa eu ver depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, tava tendo um problema para conectar aqui, mas agora tá funcionando. Vou deixar o pessoal entrar e a gente já começa. Bom, já são quase 7h20, vamos começar a nossa aula então. Bom, pessoal, primeira coisa, fizeram aqueles exercícios? Tentaram achar os valores de leitura? Acho que o meu tá no mudo aqui. Não. Alguém tentou fazer aqueles exercícios que faltou da lista? Do trabalho ou do... Não, da lista. Da lista. Nós fizemos os 5 primeiros. Eu fiz, cara, eu só que eu tô com o resultado em casa. Tô chegando em casa agora, tá? Tá. Bom, vamos fazer assim então. A gente começa a aula de hoje. Depois a gente fala dos valores da lista. No finalzinho da aula eu vou dar um tempinho para caso vocês queiram tirar dúvidas do trabalho, certo? Não sei se alguém tem dúvidas e não me mandou. Aí a gente tira um tempinho ali para quem tiver dúvidas aproveitar. Que é mais fácil que pelo WhatsApp. Durante essa semana... Natália. Oi. Natália, o trabalho, tu quer que te envie por PDF ou pode ser por foto mesmo? Pelo WhatsApp? Tanto faz, pode ser por foto ou PDF, desde que a foto esteja bem nítida, tá, gente? Tá Às vezes fica meio escuro ali, não precisa ser a caneta, se o lápis for forte, tudo bem. O problema é quando não tem muito contraste, aí complica. Mas se não, pode ser por foto sim, não tem problema. Só me mandem de forma individual, tá? Porque lá no grupo eu acabo... Não, vou te mandar pro teu mesmo. Isso. Tá bom, até o final da semana, gente... Vou dar ali 5, 10 minutinhos no final da aula para caso vocês queiram tirar dúvidas do trabalho, certo? E aí você só me avisa. Quando eu estiver encerrando a aula, eu quero tirar uma dúvida. E aí, pessoal que não tiver dúvidas, pode sair da sala. E o resto que for tirar dúvidas, aproveitem para me perguntar, certo? Bom, vamos lá então. Vou espelhar minha tela para vocês. Estamos aqui. Já vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Por enquanto tá em PowerPoint, mas eu mando em PDF para vocês. E vou atualizar lá o nosso canal, as aulas que não estão postadas. Falamos então de régua graduada e hoje nós vamos falar de paquímetros, certo? Deixa eu ampliar aqui. Ampliou a tela para vocês? Sim. Certo, então vamos lá. Bom, falamos das leituras de régua graduada, né? A mais antiga e simples método de medição. Falamos do sistema métrico e falamos do sistema inglês. Hoje a gente vai começar paquímetros. Do que consiste, então, o paquímetro? Tá? Ele consiste em 14 partes, cada uma tem nome, né? Às vezes na prática a gente acaba falando um nome um pouco diferente, mas tem um nome técnico para cada parte do paquímetro. Bom, primeiro aqui temos as orelhas fixas, certo? Essa é aquela que não tem movimento, né? É da extrema para vocês, não, é a mesma tela para mim, ali da esquerda. Tá? Temos a orelha móvel, é aquela que se movimenta
sobre o corpo do paquímetro. Temos o nônio, ou Vernier, tá? É mais conhecido como nônio, que é o quê? Essa escala menor aqui, ó, que fica na parte móvel do paquímetro. Temos o fixador. É um elemento, então, que tem como objetivo só fixar a escala móvel, para que depois que a gente faz a medição, ela não sofra nenhuma alteração na hora da leitura. Temos o cursor, que é o que permite, então, o movimento da escala móvel sobre a escala fixa. Temos a escala em polegadas, tá? Que é a leitura de cima. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos o encosto móvel, número 8. Aqui, ó, mesma coisa que a orelha, vai ter uma parte fixa e outra parte móvel. Do outro lado é o encosto móvel. Número 10, aqui, ó, temos o bico móvel. Número 11, aqui, ó, o nônio em milímetros. Na parte de cima é a escala em polegadas. Aqui, ó, no corpo, temos a escala fixa em polegada e pequenininho em cima a escala móvel em polegadas. Embaixo aqui, ó, temos a escala fixa em milímetros e menorzinho aqui a escala móvel em milímetros. Temos 4. O impulsor. É por essa parte aqui, ó, que a gente deve mover as escalas móveis para lá e para cá, tá? Não pelas orelhas, não pelo encosto, tá? Porque isso acaba impactando aqui fisicamente nesse movimento aqui e isso altera... Opa, tem alguém tentando entrar aqui. Só não enxerguei o nome. Isso altera a leitura, tá? Então, o ideal é que a gente mexa sempre pelo impulsor. 13 a gente comentou, que é a escala em milímetro. E 14, né, é a haste. A gente faz, então, as leituras de profundidade com essa haste aqui. Tipos de paquímetro, né? O paquímetro universal é aquele mais comum que nós temos na oficina. É o paquímetro mais utilizado. Serve para realizar medições internas, externas, de profundidade e de ressaltos, tá? Internas a gente faz com as orelhas, externas nós fazemos com os encostos, profundidade nós fazemos com a haste e o ressalto, né, vai depender se é interno, se é externo, aí a gente faz com as orelhas ou com os encostos. Temos o paquímetro universal com relógio. Possui um relógio acoplado ao cursor que facilita a leitura, tá? Agilizando a medição. Esse paquímetro aqui tem uma resolução bem interessante, um paquímetro universal com relógio, tá? Só que ele é mais suscetível a estragar. Então, a gente acaba não utilizando tanto ele na oficina, porque se bate, se aperta com outra ferramenta, tá? Pode descalibrar esse relógio aqui. Então, aí a gente acaba não utilizando ele em lugares que a gente não consegue ter um extremo cuidado. Paquímetro com bico móvel. É muito empregado para medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes, tá? Perceba então que as orelhas dele têm alturas diferentes. Paquímetros de profundidade servem para a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos, entre outros. Esse paquímetro pode apresentar haste simples ou com gancho, tá? Normalmente vem essa haste aqui, que a gente posiciona na parte superior, ali apoia na parte externa do meu furo ou do meu rasgo, tá? E a parte móvel tem que encostar, então, no fundo da minha peça ou do meu elemento para medição de profundidade. Temos o paquímetro duplo. Serve para medir dentes de engrenagem, tá? Para medir, então, a distância ou largura entre os dentes de engrenagem.
temos, por último, o paquímetro digital, utilizado para leitura rápida, livro de erro de paralaxe e ideal para controle estatístico. Por que ideal para controle estatístico? Tá? A gente faz controle estatístico quando a gente está, então, monitorando os produtos ou os elementos. A cada um lote, a gente faz uma medição, ou a cada tantas amostragens, nós fazemos outra medição, tá? Ele é prático, ele é simples e ele é fácil, mas ele não é tão preciso quanto o paquímetro universal, tá? Então, se for coisas que não precisam ter muita precisão, ou quando eu quero fazer apenas a comparação e não verificação, o que é isso? Estou lidando com parafusos. Eu trabalho com 10 tipos de parafusos, tá? Eu sei quais são as dimensões de cada um desses 10 tipos. Eu não estou medindo eles. Eu estou apenas comparando. Na hora que eu vou pegar um parafuso, se ele não está guardado de uma forma que visualmente eu consiga saber qual é qual, ou daqui a pouco foi desorganizado, tá? Eu posso fazer uma medição ali rapidinha, só para verificar qual dos meus parafusos é aquele ali. Ah, é o de número 1, de número 2, mas eu sei as medidas dele. Claro que do 1 para o 10, eu vou perceber a diferença. Um é muito pequeno, o outro é muito grande. Mas existem casos em que eles são visualmente... Deixa eu anotar o colega só, Maicon. Eles são visualmente parecidos. Então, eu faço uma medição ali e só verifico se é o 6, se é o 7, se é o 8, tá? Mas ele não é um equipamento interessante quando eu preciso de precisão, tá? Isso serve para todos os equipamentos digitais. Como é feita, então, a leitura de um paquímetro? O principal de um paquímetro, quanto à resolução dele, tá? Ou seja, o quanto de precisão ele nos fornece, é calculado a partir da escala fixa e do nônio, tá? A menor unidade de escala fixa dividido pelo número de divisões da escala do nônio, tá? A escala fixa é aquela escala maior, que fica na parte fixa do paquímetro, e a escala móvel são aquelas duas escalas, né, em milímetro e em polegada, que ficam na parte móvel do paquímetro. Quais são as resoluções, tá, dos paquímetros no sistema métrico? Eu tenho 3 tipos de resoluções. Eu tenho a minha escala fixa, que vai ser sempre 1 milímetro. E a escala do nônio é por 10 divisões, ou 20 divisões, ou 50 divisões. Quanto mais divisões, tá, mais preciso vai ser o meu valor, tá? Mais valores depois da vírgula eu vou saber ali para poder fazer a minha medição. Deixa eu aceitar o colega aqui só. Opa, em vez de aceitar, deixa eu fechar aqui. Deu, entrou o Luciano. Luciana. Voltamos para cá. Quanto mais divisões, né, maior é a minha precisão na medição. Sobre o sistema inglês, tá? Existem 2 tipos de leitura no sistema inglês. O sistema milesimal e o sistema fracionário, né? Tem coisas que eu posso medir no milesimal. A espessura de chapas, dimensões de um elemento. Isso é bem comum eu fazer no sistema milesimal. Mas tem coisas que são produzidas em frações. Se eu disser o valor milesimal, que é a mesma coisa, né? Por exemplo, 1/4 é a mesma coisa que 0,25 polegadas, né? Só que tem coisas que já são produzidas no sistema fracionário. E aí, se eu falar de forma milesimal, às vezes o pessoal nem conhece o valor. O que vocês conhecem que é mais produzido em sistema fracionário? Chapa. Oi? Chapa. Chapa, algumas milesimais. Parafuso, por exemplo, sempre é fracionário. São elementos bem comuns, tá? Parafuso de 3/4 é a mesma coisa que 0,7 polegadas, tá? Mas é comum eu usar de forma milesimal. Deixa eu ligar aqui.
Tá? Então, eu tenho dois tipos de leituras. Nós vamos ver os dois tipos de leituras. Primeiro, vamos falar sobre o sistema métrico e as 3 resoluções possíveis, tá? Bom, sobre os paquímetros que têm 10 divisões, como é que a gente faz a leitura, tá? Nós sempre vamos fazer, então, a primeira leitura na escala fixa, certo? Lembrando que nos paquímetros, a escala métrica, né, o sistema métrico é embaixo. Por isso que os desenhos são assim. E o sistema inglês, medido em polegadas, é em cima. Então, o primeiro passo é fazer a leitura na escala fixa, tá? Ela é de 1 em 1 milímetro. Então, nós vamos fazer a leitura, ó. Aqui, ó, é um paquímetro longo. A gente tem aqui em cima 60 e 70. Então, a gente sabe que ele tem, no mínimo, 70 milímetros, tá? Todas as unidades do paquímetro se dão em milímetros. Claro que não tem por que eu ter o desenho aqui, ó, que mostre 1, 2, 3, 4. O interessante é mostrar perto da onde eu estou, 60, tá? Então, primeiro nós fazemos a leitura na escala fixa. Anotamos o primeiro valor antes do zero, certo? Se o meu zero estiver perfeitamente paralelo com um valor, por exemplo, se o meu zero aqui de baixo, ó, se o meu tracinho do zero estivesse exatamente coincidindo com 60, a medida seria 60, sem nenhum outro valor depois da vírgula. Mas este não é o caso, né? Nós vamos lá, olhamos aonde está o zero e anotamos o valor que está antes do zero. Se o 60 está aqui, e ele vai de 10 em 10 milímetros, o tracinho anterior a 60 tem que ser 59, certo? Então, nós anotamos 59. Esse é o valor da escala fixa, vírgula. Depois, nós anotamos o valor na escala do nônio, tá? Como que a gente observa o valor do nônio? Nós temos que procurar, tá, o primeiro traço coincidente. Ó, o primeiro é o zero, não coincide. Quando o zero coincide com um traço, a leitura é feita de forma inteira. Ou vai ser 58, ou 57, ou 60, ou 10, ou 12, tá? Não é o zero. Então, eu vou ter algo depois da vírgula. Nesse caso, ó, 0, o 1 também não coincide, o 3 não coincide, opa, 1 não coincide, o 2 não coincide, o 3 não coincide, o 4 coincide, tá? Então, é este valor que eu vou anotar depois da vírgula. O 59 eu já tinha anotado, vírgula, depois o valor do nônio, tá? O nônio é aquele valor depois da vírgula. Bom, então nessa primeira leitura temos 59,4 milímetros. Ou 5,94 centímetros, tá? Mas normalmente nós fazemos a leitura e conferimos, anotamos, falamos tudo em milímetros. Nesse segundo exemplo, letra B. Bom, primeiro eu vou fazer a leitura na escala fixa. Aqui está o 10, 11, 12, 13. Né? Tem que fazer a leitura do traço anterior ao zero. Então, é o 13. Anoto 13. Depois, eu tenho que anotar o que é depois da vírgula, o nônio. Primeiro traço coincidente. O 0 não coincide, o 1 não coincide, o 2, o 3, o 4 não coincide. Quem é que vai coincidir? O 1. Então, o 1 nada, o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o valor do meu nônio é 5. E a minha leitura final é 13,5. Nesse segundo caso aqui, escala fixa, 0, 1. 1 é o traço anterior ao zero. Então, eu anoto 1. Depois, eu faço a leitura do nônio, a partir do primeiro traço coincidente. Qual é o traço que está coincidindo? 1, 2, 3. Então, 1,3. 10 divisões,
Tranquilo? Tranquilo. Então tá. O com 20 divisões, tá? As divisões alteram o nônio, tá? Não alteram a escala fixa. Quando tem 20 divisões, quer dizer que eu vou ter dois valores aqui, ó, depois da vírgula. Por quê? Quantas divisões eu tenho do 0 ao 10? 20. Então, aqui, ó, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, tá? Então, por isso que 20 divisões proporciona duas casas depois da vírgula. Mas o procedimento é o mesmo. Primeiro, eu faço a leitura na escala fixa. Vou lá e leio o valor do traço que está antes do zero. Aqui, ó, é o terceiro traço. Então, é 1, 2, 3. Anoto o 3. 3, o nônio. Vamos procurar o traço que está coincidindo. De 0 a 2 não coincide, 2 a 4 não coincide, de 4 a 6 não coincide. Vai coincidir aqui, ó, nesse traço. Esse traço é 6,5, né? 0, 0,1, 1. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Sim, eu vou indo. Quando eu chego no 6, não é o 6 que está coincidindo bem, está um pouquinho torto. Depois dele vem os 6,5. Então, anoto 6,5, certo? Exercício 2. Qual é o traço antes do zero na escala fixa? Aqui tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o valor de escala fixa é 17 milímetros. Agora, o nônio. O traço que está coincidindo é esse que está em preto um pouquinho mais escuro aqui, ó, mais espesso. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. 4,5 é o traço que está coincidindo, 45. Aqui, ó. Certo? Aí eu anoto 45. Posso fazer em função de 0, 0,5, ou se quiserem ler em inteiros, também não tem problema, tá, gente? Aqui, ó. 0, 5, 10, 15. Tem gente que lê em forma de infração, tem gente que lê em forma inteira, tá? Mas a gente sabe que se do 0 até o 2 tem 1, 2, 3, 4 divisões, né? Ele anda de 5 em 5 e não de 10 em 10, como a gente normalmente lê, tá? Entenderam o sistema métrico com 20 divisões? Sim. Ele proporciona só uma casa a mais depois da vírgula. O último sistema métrico é o sistema com 50 divisões. Bom, aí vocês vão me perguntar: ah, mas o sistema métrico com 50 divisões, ele também proporciona só duas casas depois da vírgula. Então, por que ele é mais preciso? Porque ele tem uma maior precisão neste valor aqui, ó, no segundo valor. Ele proporciona de forma milesimal um valor mais exato, tá? Nesse caso aqui, é possível eu fazer a leitura de 3,62? Não. Não, ele anda de 0,5 em 0,5. Então, as minhas opções é, se a escala fixa for 1, eu posso ter 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30. Esse último elemento aqui, esse último valor depois da vírgula, ele só anda de 5 em 5. Enquanto, quando eu tenho 50 divisões, ele anda de 1 em 1. Por isso que ele proporciona um valor de leitura mais preciso, tá? Mas o método de leitura é o mesmo. Primeiro eu vou ler a escala fixa. 0, 5, 10, 15. Aí depois 16, 17. Tenho 17 tracinhos antes do zero.
Acredito que essa imagem não tenha ficado muito boa para vocês, né? Acho que ficou um pouco pequena. Ô, Natália, Oi. tu falou que ele, tu falou que ele anda de um em um, né? Mas na realidade ele anda de dois em dois, né? 0,2. 0,2, né? Ele não te dá 17,57. É, ele só dá número par só. Isso, ele anda de 2 em 2. De 2 em 2. Tá bom. Não de 1 em 1. Ele só anda de números pares. A escala ali do nônio, né? Nós temos 50 divisões entre o 0 e o 10, tá? Entre o 0 e o 10 ele vai andar ali, como o colega falou, atrapalhei aqui, de 2 em 2. Então, vou procurar o traço coincidente. É aqui, ó, depois do 5. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5 espaços entre o 5 e o 6. Então, eu tenho 17,5, 17,52, 17,54, 17,56, tá? Que é o traço coincidente. No meu exercício B, o traço antes do 0 na escala fixa é aqui, ó. Um traço antes do 40. Então, o valor de escala fixa é 39. O traço coincidente no nônio está aqui, ó. Um preto mais espesso aqui, ó. Tá em 4, né? 39,4, 39,42, 39,44, 39,46, 39,48. Certo? Então, o nônio dele vai ser 48. Minha leitura final. Tá, subiu meu mouse aqui. 39,48 milímetros. Dúvidas sobre algum deles? Não. Bom, deixa os exercícios para depois. Cadê os meus exercícios que saíram da escala aqui? Pedro, deixa eu deixar o Pedro entrar só. Visto, então, o sistema métrico, vamos falar sobre o sistema inglês, tá? Existem duas possibilidades de eu fazer a leitura no sistema inglês. Milesimal ou fracionário, tá? O fracionário, para nós, é um pouco mais simples, porque é mais parecido com o sistema métrico, tá? É muito parecido a leitura do milesimal com o sistema métrico, só que a gente usa polegadas, tá? Percebam, então, que a escala fixa agora está em cima e a escala móvel embaixo, porque no paquímetro, polegadas em cima, métrico embaixo, tá? Cada divisão... voltou aqui. Cada divisão no sistema inglês tem 0,25 polegadas, tá? Nós vimos isso lá no início. Vou voltar aqui, ó. Ó, no sistema inglês milesimal, cada polegada de escala fixa divide-se em 40 partes, tá? No sistema métrico, quantas partes eu tenho na escala fixa? 10. Né? Então, é 1 dividido por 10, dá 0,1. Tá? No sistema inglês, eu tenho 40 partes. Então, cada divisão vale 0,025. Tá? Se quiserem anotar isso, é interessante. Anotem sistema inglês milesimal. Tá? O que isso quer dizer? Cada espacinho aqui, ó, vale 0,025. Espera aí, gente. Fechou. Áudio. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Cadê a minha... Mas não estão me vendo.
Não. Não, e saiu a página ali do... Opa, saiu aqui. Voltar a me ver, né? Voltou a câmera. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. Não gosto do PowerPoint, parece que troca tudo. Tem que ser PowerPoint. Tem que ser a PDF. Não dá assim. Opa, fechou aqui de novo. Tem que ser PDF, não adianta. Deixa eu tentar botar a tela aqui. Foi. Abriu a apresentação para vocês de novo? Abriu. Tá. Vamos lá, então. De novo, problema técnico aqui. Cada divisão na escala fixa vale 0,025 polegadas, tá? Caso queira anotar isso, é interessante. Cada divisão na escala fixa vale 0,025 polegadas, tá? Enquanto cada divisão na escala do nônio vale 0,001, tá? Então, como a gente faz a leitura? Querem anotar isso? Querem que eu repita de novo ou anotaram? Não, tem como repetir. Eu botei Posso? ali. Então, botem aí. Sistema inglês milesimal. Yeah. Cada divisão na escala fixa Sim. Cada divisão na escala fixa vale 0,025 polegadas. Cada divisão na escala fixa vale 0,025 polegadas. E Não. Pode falar. E cada divisão na escala do nônio Pode falar. vale 0,001, tá? Esse valor que tá aqui embaixo, ó, 0,001, tá? É isso. E é com essas multiplicações que a gente faz a leitura no sistema milesimal, tá? Então, a gente conta. Primeiro, a gente faz sempre a leitura na escala fixa. A gente vai lá e observa quantos espaços, né, inteiros, ou seja, quantos tracinhos eu tenho antes do zero, tá? Esse zero aqui, né, do móvel. Quantos traços eu tenho? 1, 2. Não chegou no terceiro. Então, eu sempre conto quantos espaços inteiros eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2. 2 espaços só. Então, faço primeiro a minha leitura fixa. 2 vezes o valor da divisão na escala fixa, ou seja, 0,025. E escrevo esse valor, anoto esse valor. Quantos traços eu tenho antes do zero? 2. Multiplico o número de traços antes do zero pela minha escala fixa, primeiro. A escala do nônio, eu faço exatamente a mesma coisa, só que eu tenho que multiplicar pela divisão do nônio. Quantos traços eu tenho? Qual é o traço coincidente quando eu estou falando do nônio, né? É 0, 5, 10. 1, 2, 3, 4. 14 traços, né? Então, 14 vezes a escala do nônio, 0,01. Faço na calculadora.
14 vezes 0,01 dá 0,014, tá? Eu somo esses dois valores, a leitura do fixo mais a leitura do nônio. 0,050 mais 0,014 me dá um total de 0,064 polegadas, tá? Lembrando que quando eu estou falando em polegadas, não é usual eu escrever aqui, ó, 0, quando o meu primeiro valor antes da vírgula é 0, né? Quando a gente vai escrever um valor em milímetros, é 0,5 milímetros, a gente vai lá e escreve 0,5 milímetros, certo? No sistema inglês, se é 0 alguma coisa, eu não boto 0, eu boto direto o ponto, ou a vírgula. Vírgula 0,64. Ponto 0,64. Mas quer dizer que tem um 0 aqui na frente, certo? Qualquer outro valor que não seja 0, eu escrevo. Se fosse 1,064, escrevo 1,064. Mas quando o primeiro valor é 0, eu posso ocultar ele. Só não posso esquecer de botar o meu ponto, né? Para eu perceber que tem um 0 ali. Mas é comum estar escrito assim no sistema inglês, não aparecer nitidamente o 0. Fica subentendido, tá? Então, multiplico o número de traços antes de 0 na escala fixa pela escala fixa. E multiplico o número de traços até o traço coincidente do nônio pelo número de divisão do nônio. E assim eu faço a leitura do meu sistema inglês milesimal. Entenderam, gente? Sim. Sim. Feito. Então, vamos fazer esses 3 exemplos aí antes de entrar no sistema fracionário, que é um pouquinho mais chatinho só. Tá? Vamos resolver esse primeiro. Letra A. Qual é o valor da escala fixa? 2. 2. Tenho 2 traços. Então, deixa eu anotar a data. 2 vezes 0,050. 25. 25. Anotei direto. 25. Isso dá 0,050. Qual é o traço coincidente? 14. 14. Então, 14 vezes 0,001. Isso vai dar 0,014, tá? Esse exercício é o mesmo ali anterior que nós fizemos. Soma esses dois valores, 0,064 polegadas, tá? Agora, sim, um diferente ali, a letra B. Qual é a leitura 42. do... Oi? 42. 42. 42 e 21. Dá uma olhada quantos traços tem ali. Tá fazendo leitura em milímetros, assim. Foi no automático. 42, 94. Mais outros Não, valores? 42. 42. Por que 42, gente? Porque a escala fixa. É escala O fixa. nônio. Mas vocês estão lendo de uma forma métrica. 42. Esse paquímetro está em quê? Em polegadas. Seria ponto 4, né? Tem que ver quantos espaços... 4. Tem que ver aqui, ó, quantos espaços, né, eu tenho até, né, quantos traços eu tenho até o traço antes do 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vezes 0,025. Quanto dá isso? Zero 0,45. 0,45 polegadas, tá? Vocês fizeram no automático a leitura no sistema métrico. Daria aqui 42. Mas eu não tenho 10 traços até o 4 aqui, ó. Não tenho 42 traços. É no sistema inglês. Quantas divisões eu tenho entre o 0 e 1? 4 só, não 5. No sistema métrico, entre um e o outro, eu teria 5 divisões. Esse aqui eu tenho 4. Eu tenho que ver quantos traços eu tenho e multiplicar pelo valor da divisão, que é 0,025. Eu tenho aqui, ó, do 0 até o 4, 16 traços, mais 2, 18, tá? Depois que vocês se acostumarem a fazer, vocês não vão ficar contando um por um. Vocês vão contar de 4 em 4 nesses valores, ó. 0, 4, 8, 12, 16, aí sim, 17, 18. 18 vezes 0,025. Aí a minha leitura na escala fixa é 0,45. Depois eu faço a escala do nônio, tá? Então, quantos traços eu tenho até o traço coincidente do nônio? Aí tem 21. 21. Então, 21 vezes 0,001. Isso vai me dar 0,021. Somo o valor do nônio mais o valor do fixo, que é 0,42. Não, 45. 45. Somo os dois na calculadora mesmo e acho 0,471 polegadas. Tá? Entenderam? Natália, tem como repetir Tenho. primeiro esse exercício aí, por favor? Deu um barulho bem na hora. Tu chegou a anotar os valores de escala fixa e móvel? Sim, anotei. Ah. É 0,025 e 0,014. Não. Esse é o valor do exercício. O valor fixo, o valor real do fixo é 0,025. E o valor do nônio, 0,001. Tá. Anotei aqui em cima. Aqui. Então, primeiro, nós fazemos aqui, ó, a leitura no fixo. Nós temos que ver quantos traços... Cadê meu mouse? Aqui. Quantos traços eu tenho antes do 0, tá? Temos que lembrar que aqui, ó, no paquímetro de polegadas, eu ando de 0 até eu tenho 4 traços só. Mas, enquanto eu não me adapto, eu conto. Literalmente conto. Não tem como a gente tentar fazer na leitura métrica, como a gente faz de forma automática. Certo? Tem que ser com essa multiplicação. É fora do nosso padrão aqui. Bom, tenho que ver quantos traços eu tenho antes do 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu sei que eu tenho 18 traços na escala fixa. Multiplico 18 pelo valor da escala fixa, que é 0,025. 18 vezes 0,025 dá 0,45. Anoto esse valor, porque esse é o valor da escala fixa. Depois eu vejo a escala do nônio. O nônio eu tenho que procurar o traço coincidente aqui, ó. Tá? Que é aqui. Se vocês contarem os traços aqui, ó, o nônio, sim, eu consigo fazer uma leitura direta. Por quê?
De 0 até Três em- 5, eu três em tenho cinco. realmente 5 divisões, né? Sim. Mas posso contar pelos traços. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. 20, 21. Vai coincidir lá no 21. E aí eu faço a nova multiplicação do nônio. 21 vezes 0,001. 21 vezes 0,001 vai dar 0,021. Anoto esse valor também. Somo, Ok. tá? 0,45 com o 0,021. Isso dá 0,471 polegadas. Esse é o valor final milesimal do sistema inglês. Agora, Qual o valor letra que deu? C. Oi? Qual o valor que deu? 0,471 polegadas. Bateu? Aham. Bateram nos seus valores? Sim. Então tá. Letra C, gente. O que vocês acharam de diferente ali no exercício C? Ele já passou de 1 polegada já. Ele já passou de 1 polegada. Sempre que passa 1 polegada inteira, eu anoto quantas polegadas inteiras tem, tá? Percebo aqui ó, que o 0 já passou de 1 polegada. Então, eu posso anotar 1 polegada. Se o 0 passou do 2, anoto de cara 2. Se passou do 3, 3. Se passou do 4, 4. Porque polegadas inteiras a gente anota, né, de forma separada ali. E depois a gente lê a fracionária, tá? Então, primeiro eu escrevo 1 aqui. Porque já tinha passado de 1 polegada inteira, certo? Sim. Depois a gente faz a leitura como nós estávamos fazendo. Vamos contar quantos traços tem, né? Cadê meu mouse? 31. Até, aqui ó, até antes do 0. Vou contar de 4 em 4, porque eu sei já que anda de 4 em 4 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Mas pode contar de 1 em 1 também. Vamos lá. Desde 1 polegada eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, 24. Aí sim, não é mais inteiro, né? Não chega lá no 7, é antes. Então, vou parar nesses 24 e conto de 1 em 1. 24, 25, 26. Então, eu tenho 26 traços antes do 0. Vou lá e tenho que fazer a minha conta. 26 vezes a divisão da escala fixa, que é... Ô, Natália. Oi. Ô, Natália. Não é 27? 25, 26. Ele tá depois do 7, o 0. Tá depois do 7. Tu contou na barra do 0. Ah, eu ficou pequenininho Na pra barra mim. da Tá, régua. eu tô enxergando aqui, ó. Tá. Isso, Tá. isso, é. Deixa eu dar. Ah, não dá pra dar zoom no PowerPoint. Tá. 26 aqui era 24. Então chega até 27. Enxerguei esse traço aqui, ó, do final. 24, 26. Então é 26. 24. 28. 24, 28. Chegou no 28, mas não. Mas não chegou no 28. 29. É. Então é o anterior, 28. É 28. Então, 28 vezes a escala fixa, 0,025. Quanto dá isso? Zero 7. 0,7. É. Todo mundo achou esse valor? Sim, 0,7. 0,7. Então, podemos ir para o nônio, tá? Qual é o tracinho que está coincidindo no nônio? Este aqui, ó. 21. Como o nônio ele anda de 5 em 5, aí eu consigo fazer uma leitura, né, mais parecida com o métrico.
0, 5, 10, 15, 20, 21 de novo. Multiplico esses 21 traços pela escala do nônio. 0,001. Isso dá 0,021. O valor do meu nônio, 0,021. Soma esses dois valores. 0,021 mais 0,7. Acho no total, então, 0,721. 0,721 polegadas. E aí soma com a polegada? Soma a polegada, soma mais 25,4. Tem que somar mais uma polegada. Então, é 1, né? A gente lê e fala 0,721 polegadas. Uma polegada eu tenho inteira, já verifiquei aqui, 0,721. 0,721. Todo mundo. Soma esse resultado e mais uma polegada. Hã? Soma esse resultado e mais a polegada. Depois soma mais uma polegada inteira. 1,721 polegadas. 25,4. Mais 25,4. Todo mundo chegou no valor de 1,721 polegadas? 0,7021 mais 25,4. É 26,102. Eu escutei Mas aí, 24, não entendi o 24. Não te entendi. Não, aqui deu errado. Outro. Ó, lá no fixo. 0,7021 mais 25,4. Por que 25,4? Uma polegada? Não, mas uma polegada já está inteira. Se tu multiplicar por 25,4, 25, uma polegada é igual a 25,4 milímetros. A gente deixa uma inteira. A gente está fazendo toda a leitura em... Tá, deixa a polegada sem o valor dela, que é mesmo. Só polegada uma sem polegada. valor. Vamos para Tá. cá. Aqui. Aqui. Anotamos de cara lá uma polegada, porque já percebemos que passou da uma polegada. Depois a gente fez a fração fixa. 28 traços vezes a divisão dele, que é 0,025. Isso aqui deu 0,7, tudo em polegadas. Tá? Por isso que a gente não fala só os numerais. Incomodo com fala o valor polegada, fala o valor polegada, fala o valor milímetro, tá? Para a gente pegar as unidades. Depois faço o nônio. Eu tenho 21 traços, até o 21 que coincide lá o nônio, vezes 0,001. Nós achamos 0,021. Tá? O milesimal é assim, gente. A gente vai, faz uma leitura, faz outra, depois soma tudo no final. Os inteiros, se tiver, mais o da escala fixa, mais o da escala do nônio. Então, 1 polegada mais 0,7 polegadas mais 0,021 polegadas. Isso tudo vai dar 1,721 polegadas. Tá? Do mesmo jeito, lá o paquímetro vou incomodar por causa do milímetro. Por que é muito comum o pessoal usar na prática? Centímetros, né? Muito mesmo usar os centímetros. Então, teve trabalho. É que vocês a gente não vai fazer os trabalhos da leitura na prática. Mas é a mesma coisa que a imagem ali, tá? Mesma coisa. Fizeram todas as leituras certas. No final, um não tinha unidade, outros botaram centímetro.
Porque, é o sistema métrico, então é centímetro. Aí olha a diferença que dá, né, gente? 2,64 milímetros e 2,64 centímetros. É muito. Muita diferença por causa da unidade, só que a gente não pega o costume. Ficou entendido esses daqui, então? Sim. Perfeito. Vamos lá. Falamos do sistema inglês milesimal, então vamos falar do sistema inglês em fracionário, tá? É um pouquinho chatinho, opa, volta, mas não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito. Na verdade, no sistema inglês desse aqui, o fracionário, tem outro método que faz também, por divisão. Só que eu acho mais difícil. Se vocês quiserem, eu trago para depois vocês, caso alguém saiba fazer outro jeito, tá? É porque existe outro método. Esse aqui eu acho mais fácil, mais simples, tá? Mas todos vai ser assim. É algo que a gente não faz com a cabeça direto, a multiplicação. Eu sei que pra gente é chatinho ali multiplicar o número de traços de 4 em 4. O que a gente faz de forma automática? A gente não soma de 5 em 5, porque sempre tem 5 tracinhos entre os valores ali, entre o traço maior, de 10 em 10 ou de 5 em 5. A gente faz de forma automática e não percebe. Quem estudou no sistema inglês toda a vida, multiplica de 4 em 4 ali. Ou de 0,025 em 0,025. Né? Nós somamos 1 centímetro, a gente soma como? 1, 2, 3, né? 1 milímetro, mais 2 milímetros, mais 3 milímetros, mais 4, até 1 centímetro. Eles fazem como? De 0 a 1 polegada. 0,025 mais 0,025 mais 0,025, tá? É diferente. Vamos lá para o sistema fracionário, tá? Esse é bem comum a gente ter que fazer na prática para chapas, parafusos, porcas, tudo, tá? Então, tem um passo a passo dele. Não se detenham a anotar o passo a passo, tá? Esse daqui eu vou mandar para vocês lá. Só alguns valores para a gente fazer os exercícios ali. Primeiro, a gente verifica, tá? Se o zero está coincidindo com algum traço. Como que funciona o sistema do nônio? Aqui, ó, no sistema inglês, tá? Ele vai de 0 a 8. Se ele vai de 0 a 8, ele tem 8 divisões, tá? Quase todos os paquímetros do sistema inglês têm uma resolução de 128. Lembra que a gente conversou que na régua graduada do sistema inglês, quais são as divisões mais comuns? 8, 16 e 32. 32 é aquela que tem um monte de traço. Mas eu poderia ter também 64 e 128. Por que na régua graduada eu não tenho de 64 e 128? Porque ia ficar muitos traços. Vocês já não acham que aquela que tem 32, que é os exercícios que a gente fez lá na última aula, já não parece um tracinho estar praticamente colado no outro? Imagina se tivessem 64 ou ainda 128. Por isso que normalmente réguas graduadas, que a ideia não é ter uma precisão tão grande, tem só de 8, mais comum, 16 e 32. No paquímetro, não. 64 alguns, mas o mais comum é 128. Porque quanto mais divisões eu tenho, mais preciso ele é, tá? Então, como que eu faço a leitura aqui, ó, deste nônio? Tem 8 divisões. Cada uma dessas divisões dividido por 128. Então, 0 dividido por 128 é 0. Não tem nada. Aqui seria o 1. 1 dividido por 128. Aqui seria o 2. 2 dividido por 128 não é a mesma coisa que 1 dividido por 64? Sim, porque é par em cima e par embaixo. Sempre que for par em cima e par embaixo, eu tento dividir por 2. Dou por 2 até não dá mais. Então, 2 dividido por 128, 2 dividido por 2, 1. 128 dividido por 2, 64. Depois, o terceiro traço, 3 dividido por 128, não dá para dividir.
4 dividido por 128. Dá para dividir por 2, depois por 2 de novo. É a mesma coisa aqui. 1 dividido por 32. Depois, 5 dividido por 128. Não dá para dividir por par. 6 dividido por 128. Dá para dividir. 6 dividido por 2, 3. 128 dividido por 2, 64. O sétimo traço, 7 dividido por 128, não dá. E o oitavo traço, 8 dividido por 128. Dá para dividir por par. É a mesma coisa que 1, sobre 16. Tá? Essa é a leitura ali do nônio. Mas como a gente faz a leitura do traço coincidente ali? Bom, vamos lá, peraí aqui. Achou aqui. Primeiro, vou ver qual o valor da escala fixa. Ó, a escala fixa está embaixo, né? Porque é o sistema inglês no paquímetro fica na parte de cima, ali. O que eu percebo de cara aqui, ó? Eu não tô vendo 7, então eu sei que 7 polegadas eu tenho inteiro, tá? Então, de cara, eu anoto, ó, o 7. Quando é inteiras, ela não divide por nada. Então, ó, o 7 está aqui, o 8 está aqui, o 7 está antes do meu 0. Então, eu já anoto de cara o 7. Vou lá e anoto o 7. Depois, eu vejo o restante da fração, tá? Qual é o restante da fração? Eu vou ver qual é o meu traço coincidente. É este aqui, tá? Qual é o restante aqui, ó, da minha fração? Quantos traços eu tenho do 7 ao 8, tá? Sempre divide por 16. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Não é o primeiro traço que está coincidindo, então não é 1 sobre 16. Não é o segundo traço, 2 sobre 16, que é a mesma coisa que 1/8. Não é, sumiu meu mouse, não é o terceiro traço, que é 3 sobre 16. É o quarto traço. 4 sobre 16. Se eu dividir por 2, uma vez, fica 2 dividido por 8. Se eu dividir por 2 de novo, 1 quarto, tá? Então, primeiro eu faço a leitura dos inteiros, que tem 7, só anoto. Depois eu faço a leitura da fração, mas a fração daqui, ó, da escala fixa. Quando o meu 0 aqui, ó, coincide com algum valor, quer dizer que eu nem preciso ler o meu nônio, porque não tem nônio. Tudo está na escala fixa, tá? Ficou entendido quando o traço coincide com algum valor, o 0 primeiro? Sim. Esse é o primeiro caso, tá? Anota os inteiros e a fração da fixa ali. Pode não coincidir o 0 com algum valor. Bem comum, tá? Aí eu tenho que fazer outro passo a passo, que é este, ó. Quando o 0 do nônio não coincide, verificamos qual dos traços do nônio está nessa situação e faça a leitura do nônio, tá? O que quer dizer? Esse aqui é o meu nônio. O meu nônio não divide por 16, como divide a minha escala fixa, divide por 128. 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, 4 sobre 128, certo? Então, por isso ali que eu faço, quando não está no 0, vejo qual é o meu nônio. Terceiro passo, botei nessa ordem porque eu acho que ficou mais fácil. Vou ler os passos com vocês, tá? E depois a gente pratica. Terceiro passo, vou verificar na escala fixa quantas divisões existe antes do 0, né? Se tiver uma polegada inteira, já anota a polegada inteira. E depois vejo, né, quantos traços eu tenho antes do 0. Quarto passo. Sabendo que cada divisão da escala fixa equivale
1 sobre 16, 2 sobre 32, 4 sobre 64 e 8 sobre 88. Com a base na leitura do nônio, podemos escolher uma fração da escala fixa de mesmo denominador, tá? Por exemplo, isso aqui, ó, vocês precisam anotar, pessoal. Anotem, por favor, só esses daqui, ó. 1 sobre 16, que é a mesma coisa que 2 sobre 32, que é a mesma coisa que 4 sobre 64, que é a mesma coisa que 8 sobre 128, tá? Só anotem por enquanto, mas isso daqui vocês não precisam ter anotados, tá? Isso aqui dá pra gente fazer de cabeça. Quantas divisões tem uma escala fixa? A fixa. 16, né? 16. Tá? 1 sobre 16 é o primeiro valor que eu sei. Depois eu só multiplico por 2, que é para ter um denominador diferente, ó. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, não é 2 sobre 32? Sim. Se eu multiplicar por 2 de novo, 4 sobre 64. E se eu multiplicar por 2 de novo, 8 sobre 128, tá? É só para ter diferentes denominadores. Por quê? Soma com diferentes denominadores dá mais trabalho. Tem que fazer MMC, tá? Aí dá muito trabalho. Então, eu deixo no mesmo denominador. Então, só anotem esses valorzinhos aqui, por favor. Que 1 sobre 16 é igual a 2 sobre 32. Mas depois de 3, 4 leituras, vocês já não vão nem mais olhar isso daí. Vão fazer de cor. Para que existe esse mesmo denominador, gente? É isso que eu falei para vocês, ó. Porque a gente faz a leitura do nônio. Vou lá e faço a leitura do nônio. 3 sobre 64. Depois eu faço a leitura da fixa. Se deu, por exemplo, 1 sobre 16. Lá no sistema milesimal eu não somava o que eu achei na fixa mais o que eu achei no nônio? Sim. Aqui eu também vou somar. Mas se eu tenho 3 sobre 64 mais 1 sobre 16, complica a minha vida. Os denominadores são diferentes, por isso que eu uso os mesmos denominadores. Depois, ali, por último, multiplique o número das divisões da escala fixa pelo número da fração escolhida. Some com a fração do nônio e faça a leitura final, tá? Parece um passo a passo, mas na prática é mais tranquilo. Então, vamos exercitar aqui. Tá? Qual é o primeiro passo? Vou lá e vejo qual é a leitura ali do meu nônio. Opa, cadê o áudio? Opa, volta aqui. Tá? Aqui, ó. Qual a leitura do meu nônio? Vamos lá. Qual é a leitura do nônio? Qual é o traço que está coincidindo no nônio? 3,64. Certo? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3,64. 6. Lembrando que o nônio divide por quem? Por 128. Então, é 6 sobre 128. Mas eu posso dividir por 2. 6 sobre 128 é a mesma coisa que 3 sobre 64, como o colega falou para nós aí. Tá? Então, eu anoto esse valor. Vou lá e anoto esse valor. Primeiro eu faço a leitura do nônio. Aí vocês vão me perguntar, por que primeiro eu faço a leitura do nônio? Lá no sistema métrico, eu fazia no sistema primeiro fixa. Só pela ordem, tá, gente? Como o sistema em polegadas em inglês lá fica em cima no paquímetro, quem é que está em cima aqui? O nônio. Depois vem o fixo. Quando chega lá embaixo no sistema métrico, quem é que está em cima? A escala fixa. Depois a escala do nônio. Por isso que altera a ordem, tá? Só para facilitar a visualização. Eu ler quem está em cima. Vou lá, anoto quem é o meu traço coincidente do nônio. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nônio divide por 128. 6 dividido por 128 é a mesma coisa aqui
3,64. Então, anoto esses 3,64. Depois, eu vou lá e observo quantos traços eu tenho antes do zero. Quantos traços eu tenho antes do zero? 1. 1, tá? Então, é esse 1 que eu vou utilizar. 1. Quarto passo. Utilizo, né, a fração que tem o mesmo denominador. Desses valores que vocês anotaram, quem é que tem o mesmo denominador? 64. 64. Aqui em cima é 4 sobre 64, certo? Por que que dá 4? Como por 4? Por que que dá 4? É. Por causa disso aqui, ó. Quantas divisões tem o fixo? Agora a gente aqui está fazendo a leitura do fixo. Quantas divisões tem a escala fixa? 16. Então, Sim. 1 sobre 16, porque é uma divisão. 1 sobre 16. 1 sobre 16 não é a mesma coisa que 2 sobre 32? Sim. Tá? E aí, é a mesma coisa que 4 sobre 64 e a mesma coisa que 8 sobre 128. Se a gente fizer na calculadora, 1 dividido por 16, dá 0,0625. Se a gente fizer 4 dividido por 64, dá os mesmos, 0,625. Por que que eu não uso 1 sobre 16? Eu escolho usar o 4 sobre 64. Para ter esse mesmo denominador aqui, ó. Porque no final eu preciso somar o que eu achei no nônio com o que eu achei no fixo. Então se usa sempre que tiver o mesmo denominador do primeiro resultado. Isso. Se tu leu por acaso aqui, ó, se o que coincidisse fosse o primeiro tracinho, seria 1 sobre 128, certo? Sim. Aí tu ia lá e usava o 8 sobre 128. Se fosse o segundo, 2 sobre 128, é a mesma coisa que 1 sobre 64. Então, eu uso 4 sobre 64. Se fosse no terceiro, 3 sobre 128. Vou lá e uso de novo o 8 sobre 128. Se fosse no 4, 4 dividido por 128 é a mesma coisa que 4 sobre 128. 3 sobre 64. 1,32. 1,32. 1 sobre 32. Então, eu vou lá e uso 2 sobre 32. A ideia é sempre usar o mesmo denominador, porque aqui no final a gente, ó, soma. Então, se tem denominadores diferentes, eu teria que fazer um MMC ainda, tá? Então, é bem simples, tá, gente? Primeiro, o que eu tenho que me atentar mais é a fazer a leitura exata do nônio. Vou lá e vejo qual é o traço que está coincidindo e divido por 128. Se der para simplificar, simplifico. Beleza. Depois eu vou lá e anoto quantas divisões, ó, quantos traços, na verdade, ou divisões inteiras, eu tenho antes do meu zero. Eu tenho um traço aqui. 1. Esse 1 eu vou multiplicar por esse denominador que eu escolhi, que tem que ser o mesmo do nônio. Tá? Aqui no final a gente faz o somatório. 1 vezes 4 sobre 64. Mais o nônio. 1 vezes 4 sobre 64 vai dar os mesmos 4 sobre 64. 4 sobre 64 mais 3 sobre 64, como está no mesmo denominador, é bem fácil de eu calcular. O denominador se mantém, eu só somo aqui em cima. Tá? Se por acaso aqui eu tivesse 5 divisões, também não ia ser difícil de calcular, tá? Inclusive, o fracionário é mais chatinho o sistema. Mas para calcular, vocês fazem à mão tranquilamente. Não tem as mesmas divisões lá do sistema milesimal, tá? Porque se aqui ó, fosse 5, se tivesse 5 tracinhos antes do zero, ainda assim vocês não iam conseguir calcular de cabeça? Sim. Ia ficar 5 vezes 4 sobre 64. Isso ia dar 5 sobre 64. 5 sobre 64 mais 3 sobre 64 ia dar 5, não, se fosse 5 vezes 4, 20. 20 sobre 64. 20 sobre 64 mais 3 sobre 64, 23 sobre 64. Então, apesar do método ser mais
chatinho, o cálculo dele a gente faz de cabeça tranquilamente. Isso assim, ó, em todos os casos, tá? O que é importante só é eu lembrar disso aqui, ó, tá? Usar o mesmo denominador. Caso eu não lembre, qual é o do 128? Eu não me lembro se é 8, se é 6. Na dúvida, aí faz no papel. 1 sobre 16 vezes 2. 2 sobre 32 vezes 2. 4 sobre 64. Tá? Se vocês lembrarem só do 1 sobre 16, o resto vocês fazem tranquilamente. Entenderam, pessoal? Sim. Então, vamos fazer esse último aqui. Primeiro, vou lá e leio o nônio. Qual é o traço que está coincidindo no nônio? No terceiro. Então, é 3 sobre 128. Vou lá e anoto. Tá? Depois, o fixo. Quantos traços eu tenho antes do zero? Ó, eu já tenho 2 polegadas inteiras. Quando eu tenho 2 polegadas inteiras, o que eu tenho que fazer? Anotar essas 2 polegadas inteiras para somar lá no final. Vou me preocupar só os que não estão inteiros aqui, ó. Depois do 2. Então, já anoto que 2 polegadas inteiras eu tenho. Oi? 8. Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou lá e anoto que tem 8 divisões. Vou multiplicar esses 8 por que fração? Por 1,16. Mas aí não vai dar problema aqui, ó. Porque qual é o denominador do meu nônio? 128, é. 128. Então, eu vou multiplicar pelo 8, 128. 8 sobre 128 para facilitar a minha vida. Tá? O que eu faço? Multiplico o número de divisões por essa fração que eu escolhi. 8 vezes 8 sobre 128 dá 16 sobre 128. Tenho que somar os 16 sobre 128 mais o meu nônio, 16 sobre 128, mais 3 sobre 128 dá 19 sobre 128. Botei um valor louco aqui, não sei porquê. Mais os 2 polegadas inteiras que eu tenho. Não sei porque que eu não botei 19 aqui, gente. Ó. 19 sobre 128. Mais as 2 polegadas inteiras. Me entenderam? Vou alterar aqui já, antes de mandar para vocês, tá? Deu toda errada a minha técnica aqui hoje. Pessoal, entenderam o sistema fracionário? Passo a passo ali dele. Primeiro verifico se o meu zero não coincide, para fazer uma leitura inteira na escala fixa. Caso não coincida, primeiro eu faço a leitura do meu nônio. Anoto o número de traços antes do zero, escolho a divisão equivalente do mesmo denominador e somo o meu nônio mais o meu fixo. Dúvidas, pessoal? Não. Bom, deixa eu conferir os nomes de vocês aqui. Anotei Rafael, Rogério, Charles, Victor, Rodrigo, Maicon, Luciano e Pedro. Anotei todo mundo? Quantos tem na sala? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, está todo mundo. Então tá, pessoal. Amanhã a gente faz mais exercícios e vamos começar a ver micrômetros.
certo? Certo. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite.